Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus porque nos concede mais o privilégio de estarmos na sua casa, de poder estudarmos a sua palavra. O presbítero Leonai já leu todo o capítulo 3 do livro de Josué, e nós vamos tratar sobre exatamente esse capítulo e parte do capítulo 4, com o tema da nossa aula de hoje, vencendo os obstáculos. Na verdade, o leitor de Josué fica apressado para chegar nos textos onde Deus faz os milagres em derrubar os muros de Jericó e as outras guerras sucessivas que passam a acontecer. Mas o interessante, pastor Valdir, que esse comentarista, ele está trabalhando bastante no aspecto devocional, no aspecto espiritual, tanto é que apenas até lá na lição de número 6, ainda nós vamos lidar com as questões dos preparativos, tudo que envolve o culto, daquilo que envolve a adoração, dos preparativos, da santificação, para depois o povo partir para a peleja. Então, o nosso tema de hoje, vencendo os obstáculos, aí nós temos na tela. E qual que é o nosso objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo é mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural que aparentemente era intransponível a travessia do Jordão. Mas Deus fez com que tudo acontecesse mediante o que ele havia dito. A título de introdução da nossa aula, nós vamos verificar de que o povo de Deus, ele estava preparado, para entrar em Canaã, preparado espiritualmente, preparado emocionalmente, porque foram 40 anos até chegar aqui. E Josué já havia enviado os 2 espias a Jericó para verificar, conhecer a cidade, a situação do povo, como estava o coração do povo ali em Jericó. Aqueles 2 espias foram salvos por Raabe, nós ministramos isso na aula passada. Eles voltaram são e salvos. Então isso deixa entender com clareza que para entrar em Canaã, ou seja, na terra prometida, eles teriam que atravessar o Jordão. E aqui era exatamente o que nós vamos verificar, é vencendo os obstáculos. Porque pela nossa vida é tão comum nós termos obstáculos, problemas constantemente, e os hebreus, que já vinham tendo vários obstáculos na vida deles, lá no Egito e também durante os 40 anos sob o comando de Moisés, mas agora eles também tinham um grande obstáculo, que era exatamente atravessar o Jordão. E principalmente, depois que foi feita a leitura bíblica aqui no capítulo 3, esse era um tempo de cega, era um período de primavera naquela região, era o mês de Abib, e o mês de Abib corresponde a março e abril, e naquela região era tempo de cega, e muitas chuvas, muita enchente estava acontecendo no Rio Jordão, e então eles não teriam embarcações, e nem como hoje, com a tecnologia que os exércitos têm para fazer uma ponte. Mas você imagina atravessar homens, mulheres, crianças, animais, todo aquele exército. Tanto é que só do exército existia 40 mil pessoas que poderiam sair à espada. Então, segundo os estudiosos, nessa época existia cerca de 3 milhões de pessoas para atravessar o outro lado. Então você imagina aí a proporção que existia vamos colocar assim, de obstáculos e problemas que teria a ser vencido. E um deles era exatamente as águas do Jordão. Mas Josué, ele cria na palavra do Senhor, porque Deus havia dito tudo para ele, e ele sabia que Deus, que é um Deus de milagre, que é um Deus de poder, iria realizar um milagre para que eles pudessem
atravessar o Jordão. E nós teremos, então, na nossa aula de hoje, 3 tópicos. O primeiro tópico será atravessando o Jordão. O segundo, vamos tratar sobre as dificuldades no caminho da bênção. E o terceiro ponto, um evento para não se esquecer. Então serão esses 3 tópicos que nós teremos. A base principal dele é o capítulo 3, mas também estaremos estudando parte do capítulo 4 de Josué. Eu venho falando aqui e sugerindo aos irmãos aqui no Tempo Central e aos internautas para ler o livro de Josué e principalmente esses versículos ou capítulos pelas quais nós estamos estudando a cada domingo. Isso durante a semana, para quê? Para facilitar o entendimento, para quando estivermos ministrando, o aluno, então, ele tenha conhecimento, tem mais profundidade dentro do texto bíblico. Vamos lá, primeiro ponto nosso, atravessando o Jordão. Esse é o nosso primeiro ponto da nossa aula de hoje. O que nós temos que observar aqui, antes, para uma pequena reflexão? Após as vitórias que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés já havia, junto com alguns outros guerreiros, nos dias de Moisés, os registros estão lá em Números, no capítulo 21. Eu sempre peço para os irmãos lerem o livro de Números, porque o livro de Números é ele quem vai dar todo o aparato histórico para adentrarmos no livro de Josué. Porque o livro de Deuteronômio é apenas uma repetição, né, para aquela geração que ia adentrar a Canaã. Então, o que já tinha acontecido? As vitórias sobre os amorreus, que é exatamente os primeiros povos pelas quais eles já guerrearam, e também os povos de Bazã. Agora, aonde que estavam os hebreus? Os hebreus estavam acampados em Sitim. Então você imagine quantos acampamentos esse povo fez, né? Levantou acampamento, monta acampamento, durante 40 anos pelo deserto. Agora, esse era o último dos acampamentos deles, que está registrado lá no livro de Números, no finalzinho de Números você vai encontrar isso. Agora o que acontece? Eles chegaram ao limiar para iniciar aquilo que foi prometido 430 anos antes, Abraão, Isaque e Jacó. As guerras, existe uma coisa que eu quero abordar na próxima aula, pastor Júnior Calais. Por que Deus manda matar? Ou por que Deus mandou matar? Nós vamos trabalhar com guerra, com mortes. Eu até li na aula passada, Deuteronômio capítulo 7, os primeiros 6 versículos, lá estão bem claro a respeito disso. Mas antes de nós lidarmos na próxima aula, da semana que vem, eu quero utilizar alguns textos, algumas passagens, questões culturais, para que as pessoas de hoje, né, do mundo de hoje, questionam muito isso. Por que Deus mandou matar? Tanta guerra matou tantas pessoas. Então eu quero tirar aí uns 5 a 8 minutos na próxima aula, para falar um pouco sobre isso, porque nós vamos lidar só com guerras depois da lição número 6. Né? As conquistas, e elas serão físicas e espirituais, né? Elas não são diferentes. Então aqui onde nós estamos no capítulo 3, o povo está à margem do Jordão, e aqui à margem do Jordão começaria o quê? Um grande desafio para o povo de Deus. E o que nós vamos verificar no nosso primeiro subtópico, porque eu estou colocando na tela, porque nem todos têm a revista, e seria um dia marcante para os hebreus. Quando nós olhamos no capítulo 4 de Josué, nós vamos verificar lá no versículo 19, que era exatamente o mês de Abibe, o dia 10, né? Às vezes as pessoas quando leem, não prestam muita atenção, pode pensar que houve tanta coincidência, mas não houve nenhuma coincidência. Todos os propósitos de Deus, estabelecendo inclusive as datas dos períodos.
era exatamente o tempo de quê? Tempo de Páscoa, era o período de Páscoa. E aqui, 40 anos, olha o que acontece, 40 anos após o êxodo, ou seja, o povo ter saído de lá, então agora eles estavam exatamente à margem ali do Jordão, e seria um dia marcante para a história dos judeus, e na verdade ficaria também algo marcante para toda a humanidade, e principalmente para aqueles que creem no Senhor nosso Deus. Por que seria um dia marcante? Primeiro que Deus, Ele quis que a libertação do povo acontecesse na Páscoa. Tanto é que 40 anos antes, o que aconteceu? Com a saída do povo lá do Egito, então Deus instituiu a Páscoa lá há 40 anos atrás, para quando eles saíssem de lá, teriam que sacrificar o cordeiro, né, matar um cordeiro inteiro, todo aquele ritual que Deus orientou, e que, se a família fosse pequena, teria que juntar as outras pessoas das outras famílias, porque teriam que comer, né, o cordeiro por inteiro. E agora o povo estava chegando ali, e assim que eles passassem o Jordão, nós vamos verificar isso com mais precisão na aula seguinte, já em Gilgal, eles teriam que comer a Páscoa, comemorar a Páscoa, por isso que era um dia marcante para eles. Você imagina que o texto deixa bem claro que Josué levantou pela madrugada. O trabalho, o zelo, o cuidado do líder de Deus, do homem que estaria conduzindo aquele povo, os apertos que Josué passava, né, emocionalmente, na sua alma, como que ele faria, ele esperando tudo de Deus e tudo isso vindo acontecendo. E ele, então, sabendo junto com o povo que aquele seria um dia marcante. E um detalhe, por quê? Que tudo para Deus, dentro desses quesitos, quando ele fazia alguma coisa que marcava, e principalmente quando focava algo que estava relacionado a um evento marcante que iria mexer tanto com aqueles nos dias presentes ou futuro, sempre Deus exigia um culto e que fosse erigido algum monumento. E aí, naquele dia, então, eles teriam que fazer o quê? A Páscoa. Então, tudo que Deus fazia naquele período estava apontando para o Calvário. Estava apontando exatamente para quando o próprio Deus viesse a enviar futuramente o Filho dele para morrer na cruz por nós. Então, por isso que era um dia marcante e também dentro dos propósitos de Deus. O segundo subtópico da nossa aula está lá no versículo 3 da nossa lição, de que Josué, ele exortava o povo para que o povo se santificasse, porque Deus iria realizar maravilha no meio do povo. O versículo 3 diz assim: e coordenar o povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor teu Deus, e que os sacerdotes levitas também deveriam partir do seu lugar. No versículo, então, 5, ele vai dizer: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Isso significa que, para Deus operar nas nossas vidas, depende também da nossa parte, que é exatamente o que? A santificação. Esse era o plano, era o propósito de Deus, em mostrar o seguinte, que a santificação, ela precede o milagre. É claro que Deus, diante das pessoas que ainda não o conhecem, Ele realiza milagres, realiza prodígios, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Mas aos hebreus, que já tinha conhecimento, já tinha recebido as leis, já conhecia os preceitos do Senhor nosso Deus, e outro fato que eles sabiam claramente que eles eram um povo santificado, um povo que faria diferença para com os outros povos. Então era necessário que eles vivessem em santificação. E aqui Josué então diz a eles para que eles se santificassem. O que é santificar? Santificar é afastar do pecado.
Ou seja, se algumas daquelas pessoas ali não estivesse vivendo uma vida na presença de Deus, que ele se cuidasse, que ele se preparasse, ou seja, ele teria um período ali de 3 dias, aqueles períodos de dias, para que ele pudesse santificar, buscar a Deus perdão pelos seus pecados, fazer uma reflexão pessoal. Quem sabe os judeus poderiam, mesmo naqueles dias, fazer um jejum, porque também jejum faz parte da nossa santificação. O certo é que Josué orientou o povo a santificar para que eles pudessem adentrar a Canaã. Então, isso vai nos mostrando com clareza o que Deus está apontando com esses fatos físicos para a vida espiritual. Então, não seria possível eles apresentar-se para a guerra, para a peleja, sem o quê? Sem as vestes da santidade. Jamais nós vamos conquistar, jamais nós teremos êxitos na nossa vida espiritual, se nós não tivermos vestidos das nossas vestes espirituais. Então, da mesma forma que Deus cobrava do povo hebreu a santificação, o nosso Deus, Ele também chamou a igreja para que ela viva em santificação. Em todo tempo, em todo período, em todo momento, a igreja precisa estar em santidade. As lutas, elas vêm, as dificuldades, elas são inerentes aqui nessa terra. Mas se nós vivermos uma vida para Deus, com exclusividade para o Senhor, nós teremos sensibilidades para compreender as coisas de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós poderemos entender, através do Espírito Santo, aquelas entrelinhas que existem na palavra de Deus. Mas para isso é preciso uma vida santificada. Caminhando aqui, o terceiro subtópico nosso aborda exatamente a arca, a respeito da arca. A arca, ela foi conduzida pelos israelitas, especialmente pelos levitas, por esses 40 anos, e a arca sempre ficava no centro quando o povo acampava, e todas as outras tribos ficavam ao redor, porque Deus havia orientado a Moisés, lá no livro de Êxodo, as posições de cada tribo. Mas agora ficou diferente. A partir de agora, 40 anos, ela ficava no centro e o povo era guiado durante o dia pela nuvem, quando ela se movesse, ou então à noite, através daquela coluna de fogo. Mas a partir de agora, houve uma inversão, porque a nuvem ela não mais existiria para os hebreus durante o dia. Aquela coluna de fogo também deixaria de existir para os hebreus. Tanto é que nós vamos verificar no capítulo 4, que no dia seguinte, quando eles chegarem em Gilgal, o maná cessou. Eles passariam a comer dos frutos da terra. Os hebreus passariam agora, a partir do momento da conquista deles, eles passariam a viver do fruto da terra, e Deus retiraria alguns dos milagres, das proteções dele para com os hebreus. Mas agora, aquela arca, ela iria à frente, para que o povo pudesse atravessar, já não seria mais através da coluna de fogo, e nem muito menos através da nuvem, mas através da arca do concerto. Isto por quê? Porque a arca, ela representava para os hebreus a presença de Deus. Tanto é que nós sabemos de alguns outros períodos, nos períodos dos juízes, houve caso deles estarem em vida de pecado, pensando que Deus iria operar milagres simplesmente pelo efeito físico da arca. Mas a arca, na verdade, ela tinha uma representação. A arca, ela representava a pessoa de Deus, que Deus estava presente, que o Senhor estaria operando maravilhas no meio deles. E que daqui para frente, a arca é que viria à frente. E qual que é a função da arca? Ou seja, da presença de Deus.
era exatamente para guiar as mentes dos hebreus e os corações dos hebreus. Ou seja, todas as vezes em que eles tivessem que caminhar, a arca teria que ir à frente. Ou seja, Deus é quem estaria à frente, que Deus estivesse presente na vida dos hebreus, no coração deles, na mente deles, para que eles então pudessem compreender os propósitos de Deus para com Israel e também para com cada um deles individualmente. A arca, ela tem um significado tipológico na Bíblia, porque a arca, ela representa a pessoa de Jesus, ela simbolizava a pessoa de Jesus. Nós vimos isso lá no livro de Êxodo, Deus, ele orientando a Moisés como fazer a arca, o tamanho dela, né? Ou seja, todo o tabernáculo, e dentro do tabernáculo, lá no Santo dos Santos, no segundo repartimento ali, então ficaria a arca, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar ali, que era o dia da expiação nacional do povo de Israel. Mas o interessante é que nessa arca, ela existia a tampa, que era chamado propiciatório, e essa tampa, ela era de ouro, e isso representava exatamente porque de cada parte daquela tampa existia um querubim, e os querubins, eles ficavam de frente um para o outro, porque eles ali exaltavam e glorificavam a presença de Deus. Isso significava então que aquela tampa, aquele propiciatório, representava a pessoa de Jesus, porque que em Jesus ele estaria propiciando, através do seu sangue, a nossa libertação. Por isso que Deus então exigiu que Josué colocasse a arca à frente, através dos sacerdotes, para que o povo pudesse caminhar atrás da arca. O nosso segundo ponto, nós vamos lidar exatamente sobre as dificuldades no caminho da bênção. É muito interessante esse tópico, porque nós estamos em busca de bênção, e sabemos que Deus pode nos abençoar, mas sempre existem dificuldades no caminho da bênção. O primeiro que nós vamos encontrar aqui, a prova, porque o cristão, o servo do Senhor, constantemente ele é provado a sua fé. E a palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus lida com os fatos, com os fatores, com os eventos, para exercitar, para lidar com a nossa fé. E eles, os hebreus, eles tinham alguns obstáculos a vencer. Primeiro, era a enchente do Jordão. E na sequência, eles teriam o quê? Uma guerra à frente. Olha, a guerra para os hebreus seria algo muito complexo. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Seria algo muito complexo, por quê? Porque cada uma daquelas cidades, quando hoje nós chamamos de cidade, na verdade eram cidades-estado. Por que cidade-estado? Cada uma daquela cidade, tinha o seu território, mas ela era fortificada, ela tinha o seu rei, ela tinha a sua cultura própria, ela tinha o seu exército. Então as cidades que nós lemos nas Escrituras, com esses povos pelas quais os hebreus teriam que guerrear, eles na verdade eram um povo já estruturado, que estava ali há anos, estruturado, tinha exército, tinha armas, tinha toda uma estrutura para sustentar e cuidar do seu território. Nós temos que lembrar também de alguns fatores, de que naquele tempo existia as guerras, era muito constante por causa da conquista de espaço, conquista de território. Mas no caso dos hebreus aqui não era esse. Por isso que eu quero falar sobre isso na próxima aula. Porque os hebreus estavam buscando o que era deles. Eu vou ler os textos sobre isso. Porque Deus já havia prometido aquela terra para os hebreus. Era uma promessa de Deus. Só que Deus havia dito a Abraão que ele seria peregrino.
e que, passado o tempo da peregrinação, eles voltariam para ali, até que o cálice do Senhor se enchesse com aqueles povos, com aquelas nações. Então, por isso que eu preciso depois falar, quando nós formos tratar literalmente sobre a guerra, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para falar sobre a descendência. Quem são aquelas pessoas? Que, na verdade, eles são descendentes de quem? Descendentes de Noé. Mas voltando aqui para o nosso contexto. Passar o Jordão e entrar numa guerra era exatamente um dos grandes desafios dos hebreus naqueles dias, porque seria uma guerra que é sangrenta, iria existir mortes, muitos pais iriam morrer, muitos filhos iriam morrer. Tanto é que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés havia conquistado as regiões de Bazã e os amorreus, e agora eles teriam que continuar a guerra, e muitos deles não voltariam, porque os textos de Números nos deixam muito claro que ficou apenas alguns homens para fazer guarnições, para cuidar de quem? Cuidar das mulheres e das crianças, que ficou ali nos amorreus. Mas eles teriam que continuar, e foi feito um censo. Existia 40 mil homens em condições de guerra. Mas o que tem que entender é que aquelas cidades estavam ali há séculos. Que se você olhar cronologicamente, já se fazia 777 anos que havia acabado o dilúvio. Então, por aí você tem uma ideia do tempo. Os 430 anos que o povo estava lá em Gósen, lá no Egito, imagina o quanto que cresceu aquela região. Então, mas o povo de Israel, o que eles tinham? Tendas. Não tinha casa, tinha tendas. Como é que era a vida dos hebreus? Então, a partir daqui, eles sabiam que eles tinham Jericó à frente, mas antes da guerra eles já tinham ainda o quê? Eles tinham que atravessar o Jordão, as enchentes do Jordão. E isso iria exigir o que deles? Fé e coragem. E não é diferente para nós hoje. Muitas das vezes nós temos um grande Jordão na nossa frente, um Jordão impetuoso, impossível de nós atravessarmos. E somente pela fé e com coragem, com ousadia, é que nós podemos enfrentar as águas volumosas do Jordão. É assim que tem acontecido com a nossa vida. Então, humanamente falando, o Jordão naqueles dias seria intransponível com pessoas, com animais, naqueles dias de cheia, somente pela fé no Deus vivo. Mas Josué, ele cria que Deus iria fazer um grande milagre. Eu quero colocar aqui mais uma vez o mapa que eu já usei na aula passada, e para que os irmãos aqui comigo possam observar esse detalhe, os nossos irmãos também internautas poderão acompanhar comigo. Quando eu falei, estou movimentando aqui com a minha caneta laser, quando eles saíram e conquistaram essa região aqui de Edom, a região aqui de Moabe, eles conquistaram aqui até a chegar aqui os amorreus, e eles estavam acampados aqui onde está a minha caneta. Toda essa parte já tinha acontecido. Depois, se você quiser ler um pouco mais, volte lá, em Números no capítulo 25, você vai lembrar dos amalequitas, que tentaram, Amaleque tentou, destruir Israel através de Balaão. Esse Sitim foi um lugar de grandes problemas para os hebreus, mas agora era o local onde exigia deles fé e coragem. Eles teriam que atravessar exatamente aqui o Rio Jordão e parar do outro lado em Gilgal. A nossa próxima aula, na semana que vem, vai ser ali em Gilgal. Mas, prosseguindo, existiam as dificuldades no caminho, mas existia uma coisa: bênção. Enquanto ele estava do lado de cá,
que tinha uma grande barreira do outro lado, que era as águas do Jordão, mas Deus já estava providenciando um grande banquete para os hebreus. Por que isso? Porque naqueles dias os cananeus, na verdade, irmãos, quando a gente fala cananeus, é uma expressão genérica para falar dos povos de Canaã. Porque as Escrituras, em alguns momentos, quando ela fala cananeus, ou quando fala amorreus, quando fala amorreus, são as pessoas, os povos que estão do lado de cá, ou seja, na parte transjordânia, são chamados muitas vezes de amorreus. E quando se fala cananeus, está falando praticamente de quase que 11 povos são chamados de cananeus. As Escrituras nem sempre elas especificam um por um, mas ali estão os jebuseus, os heteus, os perizeus, todos aqueles povos, e são chamados em toda aquela região de cananeus. Mas o interessante é que naquela época, os cananeus estavam o quê? Em ceifa. Eles estavam colhendo os frutos da terra. Estava existindo festa entre os cananeus, porque eles estavam recebendo, colhendo todos os frutos da terra. Mas é isso que nós estamos querendo colocar aqui. Existia dificuldades no caminho da bênção. Por que dificuldades no caminho da bênção? Porque existia um Jordão para atravessar, mas do outro lado, os cananeus estavam em colheitas. Os cananeus estavam com seus celeiros cheios de provisões retirados da terra. Então, quando nós lemos lá no capítulo 5, nós vamos verificar que eles, os hebreus, depois que eles atravessaram o Jordão, eles puderam comer das bênçãos, das colheitas, das coisas que os cananeus, eles haviam colhido da sua terra. Isso significa que Deus sempre, tem hora que a gente usa assim, que Deus surpreende o seu povo. Quando a gente utiliza esse termo, que Deus surpreende o seu povo, eu acho interessante. Por que surpreender? Porque a gente sabe que Deus sempre tem algo maravilhoso para nós. Nós não temos ideia do amanhã, mas Deus sempre tem algo maravilhoso para nós. Mas por que eu sempre digo assim? O Senhor surpreende o seu povo com frequência. Porque o povo estava do lado de cá do Jordão, com aquelas águas naquela altura. Será que o povo imaginava que eles teriam bênçãos tão ricas do outro lado? Claro que não. Mas o capítulo 5 nos mostra claramente que do outro lado Deus estava preparando o quê? Um banquete de boas novas para os seus filhos, que eles iriam comer das coisas que os hebreus haviam então retirado das terras naqueles dias. E aí, nós vamos verificar voltando ao nosso capítulo 3 inicial, a respeito do milagre da travessia. Nós vamos já finalizando o nosso segundo ponto, porque os versículos 15 ao versículo 17 do capítulo 3 nos mostram claramente a orientação de Deus para Josué, de que os levitas deveriam colocar a arca nos ombros e conduzir a arca, porque ela representa a presença de Deus. É assim que o interessante também, que o povo teria que ficar cerca de 900 metros longe da arca. São 2.000 côvados, praticamente 1 quilômetro, pastor Júnior. Quando eu li esse texto, não prestei muita atenção na distância, porque o texto está dizendo, dentro da nossa medida de hoje, são 900 metros. Então a arca teria que estar cerca de 900 metros longe dos hebreus. E veja que o povo ainda tinha que estar santificado. Então, qual foi a orientação de Deus? Assim que os sacerdotes tocassem os pés nas águas do Jordão, então as águas, elas parariam, que é diferente do mar vermelho, quando 40 anos o povo passou. Porque no caso do mar vermelho, o que aconteceu? Porque o mar é água parada, e principalmente ali que era um canal. Então Deus afastou as águas para que o povo passasse. Mas agora há uma diferença muito grande, porque rio é água corrente. Além de ser água corrente, era tempo de enchente. Em época de enchente, nós sabemos que as ribanceiras, elas vão subir, a água sobe muito mais.
E eles, os hebreus, eles teriam que estar ali colocando os pés nas águas, e assim que eles colocassem os pés nas águas do Rio Jordão, as águas parariam, iria formar uma grande muralha, e iria formar uma grande represa dos quilômetros e quilômetros atrás. Eu penso e fico aqui me imaginando o tamanho daquela represa que foi feito, no momento em que o leito ali parou, a água parou e as águas ficaram secas para que os hebreus, aquele local do leito ficaram secas para que os hebreus pudessem passar, que esse seria o grande obstáculo que Deus estaria removendo para eles. Mas eu fico, sabe assim, pensando, analisando, como que ficou o coração dos hebreus diante daquele milagre. Eu fico tentando imaginar como que aquelas pessoas se sentiam, homens e mulheres, os soldados, os levitas, todos eles olhando, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, a princípio à distância, por causa da arca. Assim que os levitas caminhassem com aquela arca, as águas iriam parar, e o povo iria passar com toda aquela muralha de água. Olha, pastor Júnior, eu busquei na internet recursos e meio para isso. O Carlos vai passar para nós um vídeo agora. Os nossos internautas e todos nós aqui no Tempo Central, nós teremos 16 minutos de uma projeção que foi utilizado pela Record, as câmeras, o poder que tem as filmagens de nos mostrar, de tentar representar o máximo, porque nós temos uma cenografia, nós temos todos uns efeitos de computação, e isso vai nos fazer entender, pelo menos compreender um pouco daquilo que hoje os recursos do cinema conseguem nos mostrar. Então eu gostaria que os nossos internautas, nossos irmãos... Pastor Júnior pensa que todas as nascentes paralisaram por um período para que não transbordasse tanto e houvesse destruições nas águas. Exatamente, pelo tempo que o povo atravessou, é uma boa, realmente, porque Deus teve que trancar as nascentes para não produzir água, porque senão seria uma destruição muito grande, porque as Escrituras não apresentam essa destruição, e pelo contrário, chegaram em Gilgal do outro lado, e foram participar da Páscoa, foram comer de todos os bens, e logo depois eles foram para a guerra. Muito bem pensado. Vamos então ao vídeo, por favor, Carlos. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, olha. Glória a Deus. Que bênção, né? Os milagres, quem presencia milagres de Deus não tem como exaltar o nome do Senhor. Quando eu lendo esses textos em Josué, meus irmãos, e imaginando como que essas pessoas, elas ficaram vendo tudo aquilo acontecer, Deus parar as águas, aqueles sacerdotes puderem passar pela fé, porque eu me lembrei também de Pedro. Pedro andou sobre as águas, mas ele duvidou e afundou. Mas esses sacerdotes, eles tiveram que ficar parados ali no meio do rio para que toda aquela multidão de pessoas passassem. Alguns estudiosos chegam a dizer que o povo demorou cerca de 2 dias para que todos os povos, todas aquelas pessoas pudessem passar para o outro lado. Eu não sei quanto tempo, mas uma coisa é que Deus, Ele faz milagres em nossas vidas. Lendo o Novo Testamento, eu fico pensando o seguinte, de quanto que as famílias ficavam maravilhadas, de quando Jesus curava alguém. Quando a filha de Jairo foi curada, ficava imaginando exatamente esses mesmos milagres que Deus faz nas nossas vidas.
Quer dizer, o pai temendo, vendo a filha morta, querendo que a filha viesse a ter vida. E quem é que poderia dar vida à filha de Jairo? Somente Deus. Então ele foi em busca exatamente de quem poderia dar a vida. Aquela mulher, quando Jesus caminhava para ir à casa de Jairo, aquela mulher que, né, tinha o fluxo de sangue, tantos anos ela com aquela situação, quem é mulher sabe muito bem o que ela estava passando. Só de tocar nas orlas de Jesus, ela ficou curada. Quer dizer, são milagres. As pessoas que presenciam, as pessoas que veem na sua própria vida os milagres de Deus, não tem como exaltar, não tem como glorificar a Deus. Pessoas endemoniadas, possessas de demônio, como aquele gadareno, que Jesus libertou, depois da família dele podendo vê-lo em juízo, em perfeito juízo e vestido. Quem é que não vai louvar e glorificar a Deus? Aqueles leprosos. Então isso significa o seguinte: todos nós que temos experiência com Deus e conhecemos o Senhor Jesus, sabemos o quanto que nós devemos louvar e glorificar a Deus. Eu fico imaginando então aquele povo ali, os desafios que eles tinham pela frente, e agora o rio Jordão se abre e fica terra seca para o povo passar. Isso dava o quê? Força, coragem, fé, motivação, sabendo que eles teriam uma Canaã pela frente. Não é diferente para mim hoje, não é diferente para nós hoje, não é diferente para nossos irmãos, os nossos internautas que nos acompanham nessa hora. Quer dizer, nós temos desafios, mas também Deus, Ele tem propiciado os meios, os recursos, para que os milagres que Ele venha realizar. E assim eu quero encerrar com o nosso terceiro ponto, exatamente tratando sobre que um evento que não pode ser esquecido. Ou seja, Deus, ao realizar coisas em nossas vidas, nós não podemos esquecer. Porque Deus, Ele falou com Josué para que eles pegassem 12 dos homens, quer dizer, cada um, homens de cada tribo, que eles pegassem pedra no meio do rio, naquele leito do rio, para que então, assim que eles passassem para o outro lado do Jordão, eles iriam erigir um monumento, ou seja, um altar ao Senhor. E também existia um fator ali que era necessário, porque quando as pessoas perguntassem, quando seus filhos perguntarem, que altar é esse? Que monumento é esse? O que significa esse monumento aqui? Era exatamente para mostrar, através daquele monumento, através daquelas pedras ali, os pais teriam que contar a história da travessia do Jordão. Isso nunca poderia deixar de cessar na vida dos hebreus. Todos os hebreus, todos os filhos dos hebreus, ao longo da história dos hebreus, eles deveriam contar a história da travessia do Jordão para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. E nessa hora, nós estamos aqui louvando, nós estamos glorificando o Senhor pelos feitos, pelas maravilhas que Ele fez naquele dia e pelas maravilhas que o Senhor continua fazendo. Nas nossas vidas, Deus tem realizado milagres. Quantos e quantos livramentos Deus tem nos dado, as nossas famílias, e nós devemos fazer o quê? Louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque era muito comum naquela época que as pessoas levantassem, erigissem, né, um monumento, um altar ao Senhor. Abraão começou a fazer isso assim que chegou em Betel, quando ele vem de Ur, lá de Padã, ele chega em Betel, a primeira coisa que ele faz no Cananeu é fazer um culto, louvar o Senhor. E nós precisamos sempre fazer isso, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque o memorial era exatamente para que eles não esquecessem do que Deus havia feito por eles. E nós fazemos isso também todo mês. Nós realizamos a Santa Ceia. Nós participamos da Santa Ceia. Para quê? Para lembrar do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Não há um momento nenhum, quando nós dobramos nossos joelhos, que nós não conseguimos lembrar para Jesus: muito obrigado, porque o Senhor derramou o teu sangue lá na cruz por nós. Nós sempre cultuamos a Deus e louvamos ao Senhor nosso Deus pelas bênçãos que o nosso Deus tem realizado em nossas vidas. E assim eu quero concluir a nossa aula de hoje,
dizendo que a travessia dos hebreus pelo Jordão constitui-se um marco histórico, porque demonstrava a boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que emana leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido pelas gerações futuras e nem também pelos seus inimigos. E com a visão espiritual aguçada e de fé, todos os obstáculos naturais, eles seriam transpostos por Deus para a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, nós estudamos aqui o capítulo 3 de Josué, parte do capítulo 4. Convido os irmãos do decorrer da semana a estudar mais uma vez o capítulo 4, o capítulo 5. Que Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos internautas, provendo o Senhor. No próximo domingo estaremos aqui, em nome de Jesus.